agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos dar continuidade aí. A série que eu comecei com vocês, tem algumas coisas preciosas para compartilhar. Hoje eu vou continuar e no domingo que vem, e assim a gente vai, né? Trabalhando. Já falei para você, seja uma pessoa paciente, deixa Deus trabalhar a verdade no teu coração. Você precisa ser fundamentado na palavra. Estou te dizendo, para a gente poder ficar de pé. E principalmente, esse é um assunto importante para ter uma visão correta. Eu não sei se você lembra, 2 semanas aqui atrás, porque o domingo passado o encontro foi doido, maravilhoso, né? E a gente acabou não falando nada, mas nem era para falar, né? Mas eu quero te dizer que quando eu comecei isso, eu expliquei algumas coisas para vocês, que eu vou voltar a colocar só umas telinhas, mas eu quero te dizer que alguém lembra que eu tinha colocado de algumas formas veladas, maneiras apóstatas que fazem com que as pessoas se desinseram do corpo de Cristo, e isso é perigoso. E o inferno está sempre fomentando, ele está sempre insistindo para que eu pense errado, para que eu saia do corpo, porque ele sabe que eu serei presa fácil. Então, nós precisamos andar na luz da verdade, gente. Jesus falou, quem anda com ele não andará em trevas, né? Então, hoje eu quero fazer uma leitura de um texto um pouquinho mais extenso, mas o apóstolo Paulo, ele é tremendo. Ele mostra essa relação do corpo, né, dos membros. E eu quero falar sobre a cooperação dos membros para um crescimento. Nós cooperamos para um crescimento comum, para um propósito comum, que é o propósito da vontade de Deus, em relação a um chamado, em relação à nossa vida. É assim que funciona, tá legal? Então vamos lá ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos no verso número 11, que ele está falando todas essas coisas. Se você for ler no início, ele está falando sobre os dons, né? Os dons do Espírito, palavra de sabedoria, conhecimento, dom da fé, operação de milagres e tal, interpretação de línguas, né? Discernimento de Espírito. Então ele fala, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Aleluia, hein? E ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então, ninguém é possuidor de nada. É ele quem faz essa movimentação. Quando a gente tem sensibilidade no corpo de Cristo, a gente percebe a movimentação que ele mesmo faz. Ok, vamos embora. No verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha o quê? Muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam o quê? Assim também com respeito a quem? A Cristo. Verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, nós fomos imersos em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, né? Quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aleluia. Vamos lá, verso 14. O corpo não é composto só de um membro, mas de muitos, não é isso? No verso 15, se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Interessante, né? E veja, e se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Olha o exemplo que ele está usando, a importância, hein? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Diga aleluia. Então não foi o coração que quis ser coração, não foi o fígado, não foram os ossos, mas Deus fez tudo isso. Ele dispôs. Isso tudo que nós estamos conversando, gente, quando a gente tem sensibilidade, a gente percebe aquilo que acontece no corpo. E é o que eu vou falar nessa manhã, você entende o teu lugar no corpo de Cristo. Muito bom, verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. Assim, existem muitos membros, mas um só corpo. Para um benefício comum, óbvio, né? Assim, há muitos membros e um só corpo. Depois, verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, também não preciso de vocês. Óbvio. Verso 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Muito bom, hein? A fim de que não haja o quê? Divisão no corpo,
mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Verso 26, a gente já tinha lido, quando um membro sofre, todos os outros sofrem, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. Agora veja o 27, para terminar isso. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, são membros desse corpo. Aleluia! Lembra, eu estava falando no início, e aqui algum comentário, que o corpo de Cristo é uma realidade viva. Tá certo, gente? Por isso a gente tem que ter um entendimento claro no nosso coração sobre esta realidade. E aí eu considerei duas coisas que eu falei com você importantes. A primeira delas, que o corpo de Cristo está fundamentado na vida de Deus que está em nós e na consciência. Diga, consciência. Sabe quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais consciente você é das verdades? É como se o farol acendesse mais e você percebesse coisas. É a consciência. Na consciência, através de um relacionamento com a cabeça e com os seus membros. Eu citei lá sobre Jesus dizendo, perguntaram qual é o primeiro mandamento? Jesus falou, o primeiro, amará o teu Deus, a relação com a cabeça. E o segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo, a relação com aquele que está do teu lado. Botou em ordem isso. Guarde essa frase. Essa é a consciência, através desse relacionamento. E aí, eu tinha falado que Deus não é um conceito a ser aprendido, Ele é uma experiência a ser vivida. Todo dia há uma experiência nova com Deus. Há um momento com Ele especial. Ele te fala algo, Ele te direciona. Isso é a vida com Deus. E sabe o que é legal? Que não depende de estar domingo na igreja. Porque isso aqui é uma congregação e nós precisamos estar juntos, congregados. Nós somos o corpo de Cristo, para que Deus ele possa estabelecer algo. Jesus sempre fazia isso. Jesus ia direto para a sinagoga, para o templo, ensinava todos os dias. Mas eu quero te falar que é muito mais do que isso, é todo dia, de segunda a sábado. 24 horas, você pode ter uma experiência com Deus maravilhosa. Então, ele não é um conceito que eu tenho que aprender. Eu vivo a experiência que é Ele mesmo, né? A sua palavra viva. Então, o corpo de Cristo, só para finalizar o que eu tinha falado com vocês, não é apenas uma doutrina ou um ensinamento, é algo real, é uma consciência viva gerada pela vida de Deus. E eu até comentei com vocês que doutrina sem vida é um fracasso. Mas a vida de Deus é que potencializa, que dá toda uma cor à doutrina. Aleluia. Tá certo? Então hoje, vamos embora continuar e eu vou falar sobre essa cooperação dos membros para o crescimento. E eu quero te dizer o seguinte. Hoje, a força de um mundo cada vez mais individualista, ouça isso, hein? E voltado para si mesmo, tem afastado das pessoas a consciência de que nós precisamos uns dos outros. Não tem amém mesmo. Pastor, não preciso de ninguém. Pois é essa visão satânica desse mundo que destrói as pessoas, cara. A pessoa achar que eu não preciso de fulano de tal, não preciso de fulano de tal, não preciso de fulano de tal, não preciso de fulano de tal. Até parece. Não é não? Às vezes tem momentos da nossa vida que pessoas chegam e nos suportam, e nos dão ajuda. Eu estava comentando aqui, é mesmo? Que coisa incrível, né? A gente vai sempre lembrar de alguém nos ajudando. Você não tem a dúvida. Eu não preciso de ninguém, pastor. Aí, pum, furou o pneu do carro e não sabe trocar o pneu. Eu não preciso de ninguém. Vou chamar um macaco ali, zoológico, para me ajudar. Realmente, ele é macaco. Já que é macaco, ele levanta o carro. Então, cara, essa visão é satânica, é uma visão de divisão e é uma visão que não constrói e tem matado as pessoas. É o mundo. Deus criou assim, Ele criou um corpo com vários membros, de uma importância igual, mas que colaboram uns com os outros, para o seu próprio crescimento. Diga aleluia. Quem sou eu para dizer que eu não preciso das pessoas? É interessante, mas essa é a visão. Isso vai roubando muitas vezes a consciência da igreja. Hoje, eu falei para você, essa visão é apóstata, mas hoje cresce o número de pessoas, ou novas criaturas, que acham que não precisa estar na igreja mais.
Ah, me decepcionei. Tu tem que decepcionar contigo mesmo, rapaz, está falando bobagem. Porque para qualquer lugar que a gente vá, tem pessoas. Ah, o problema são elas ou você? Fala a Deus. Não, o problema são elas. É mesmo? Então você vai ter que ir para um lugar onde não tem ninguém. Não é não? Você vê, é mentalidade, gente. São mentalidades erradas. Você sabia que a gente cresce um com o outro, né? Muitas vezes dá aquela aresta, né? Que a gente sente aquela lixa para lá e para cá e tal. Mas a gente cresce. Crescemos uns com os outros. Nós vamos aprendendo. A gente tem uma pessoa que está ali, que Deus colocou para te aprimorar. Mas eu estou achando que é o capeta que está na minha frente. Eu tenho uma interpretação errada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te falar isso aqui que é ridículo, mas é isso mesmo. Nós somos o resultado do investimento de outras pessoas. A começar pelo nosso lar, eu sei. E nos dias de hoje está difícil. Conversei com um casal maravilhoso. Jesus entrou na vida dele, mas veio de um lar, cara, que eu vou te falar. Só empurrava para dar aquilo. Mas Jesus encontrou ele. Mas eu quero te falar que agora nós temos uma família perfeita. Nosso Pai Celestial, nosso irmão mais velho Jesus, eles têm caráter suficiente para moldar a nossa vida, gente. Uhul, aleluia. Então eu não estou mais largado, sozinho. E é isso que acontece com a maioria de nós aqui. Desviados de caráter por construções de repente erradas. Mas essa é uma verdade. Nós somos costurados, como disse o pastor Paulo Canuto, por outras pessoas. Minha formação de todo o meu interior como pessoa, eu, Elinho, caráter, minha vida, formação de pai, né, de homem, trabalho, né, toda uma formação de outros que investiram, não é verdade? Desde pequenininho acontece assim, no ministério, mesma coisa, sempre procurei agarrar em homens de Deus que eu considero que são de Deus, que são frutíferos. Preste bem atenção, cara, você tem que olhar os frutos. Aí não se impressiona com o homem de Deus, que ele diz, e o cara faz um teatro tremendo. Olha aí, fala a Deus de novo. Faz um teatro tremendo, mas sabe o que acontece? Vai olhar os frutos. Vai olhar a família. É interessante que Jesus pediu que a gente olhasse a árvore e soubesse a respeito dela pelos frutos. Por que a gente não é consciente? A gente fica muito, que lindo. É pouco, cara, que lindo. Não é assim não. Eu gosto do jeitão de Deus que Ele deixa a gente sempre assim, vamos devagar e tranquilo, com calma, observa. O pastor Paulo sempre falando comigo, ele aprendeu com Jesus, Jesus sempre fala, Paulo, aquele jeito dele, Paulo, quando você for num lugar, você presta atenção em tudo, não fala nada. Esse é o detalhe que a gente também tem que... Né? Quem fala muito não aprende. Tardio para falar, pronto para ouvir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas nós somos construídos, queridos. Então, homens de Deus. Eu estava falando aqui sobre o bispo na ordenação, ele estava ali conversando comigo, eu falei, chefe, eu aprendi um negócio contigo maravilhoso. Aí você vê, a gente aprende com a pessoa não necessariamente porque ela fala, mas como ela vive. Pode anotar, hein? Qual é o comportamento dela numa situação? Fala alto. Fala muito alto. E ele estava conversando com ele, né, com o bicho Jocelyn, estava falando, bicho, olha só, eu aprendi contigo um negócio. Você sempre dizia isso, eu via isso na tua vida, você não entrava em porta que Deus não abria. Como é que eu vou entrar numa porta que Deus não abre? Eu vou entrar porque eu quero? Não vai dar certo. Mas a porta que Deus abrir, está pingando, hein? Já estou vendo o barulho. A porta que Deus abre é essa que você tem que entrar. Então Ele abre, Ele também fecha. Então Ele faz essa regulagem, cara. É dessa maneira que a gente anda nesse veio da sensibilidade de reconhecer aonde está a presença de Deus. Ele se move, então eu movo com Ele. A nuvem levantou,
E o arraial começava também a se levantar e vamos embora seguir, porque a hora a nuvem levantou, ela começou a andar. Então, são fundamentos, gente, maravilhosos para nós compreendermos como é que tem que ser a nossa jornada. Nós temos que aprender. Olha, eu quero te dizer algo. Você e eu, nós temos que aprender a andar com Deus. Não vem dizer para mim, eu sou de Jesus, estou na igreja, tenho uma Bíblia, aleluia, glória a Deus. É pouco. Eu tenho que aprender todo dia a caminhar com Deus. A fazer diferença de determinados pensamentos. A não fazer escolhas e tomar decisões assim rapidinho, porque não é assim que funciona. Então, no final dessa história, nós somos construídos por muitos fundamentos de pessoas que nos ensinaram, eles mesmos, com as suas próprias vidas. Eu aprendi muita coisa. Graças a Deus. Então, tenha um coração aberto para você entender que é assim que funciona. Então, Deus chamou, e olha só, eu e você, hein, para a gente inspirar e construir outras pessoas. Diga aleluia. É você mesmo, não vai dizendo que não sou eu, não. Quem sou eu? Não, são todos nós. Tá certo? Em determinado momento da sua vida, de repente, você foi tão auxiliado por alguém que te ensinou, de repente, os primeiros passos dessa caminhada cristã. Eu me lembro dessa pessoa até hoje, você lembra do nome dele? Renê. Como ele me deu uns conselhos que naquela época eu estava ávido, com fome de Deus, e ele falou algumas coisas para mim que eu guardo até hoje. Mas ele te chamou para você ser uma fonte de inspiração e construir outras pessoas, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Ele estabeleceu assim. Diga amém. Muito bom. Então, a visão corpo, gente, é uma visão de interação dos seus membros. Agora, esse é um detalhe. Para um benefício e propósito comum que é o de Deus. Aprenda rápido a entender que Deus tem um propósito na tua vida. Que Ele tem um plano, não é o meu, é o dele. Que aos poucos Ele vai inserindo no teu coração. Ora, quando Deus chama Abraão, já tinha um plano para ele. E Deus começou a inserir coisas nele. Cara, olha só, sai da tua terra, eu vou te abençoar, sobremaneira. E olha só, você será pai. Já foi só enchendo o coração dele, foi colocando lá. Então isso a gente aprende, e a gente precisa aprender rápido, que o propósito de Deus, ele é perfeito. Se a gente caminha em toda essa perfeição, é outra coisa. Mas quanto mais você se rende a Ele, se entrega, mais você está andando no caminho que Ele já tem trilhado. Isso é que é maravilhoso. E isso nos dias de hoje, como eu venho conversando com vocês, protege, guarda. Eu preciso estar guardado e protegido. Aonde? Debaixo da mão dele, na direção dele. Ok? Então, veja, não há níveis, gente, de importância nos membros do corpo. Eu sempre passo essa consciência em todos que servem aqui na igreja, né? Em vários ministérios. Tem muita gente servindo, muito bacana porque eles entenderam. Qual é a visão? Todos nós trabalhando para um benefício comum. Qual é? Salvar, libertar e curar o encarcerado. Então está agora o Rogério trabalhando comigo, o pessoal das câmeras e tal, o pessoal do Somar. Por quê? Por causa uma pessoa vale quando ela salva, quando ela entrega a vida para Jesus. Vale uma vida ou não? Então vale tudo que a gente faz. Eu costumo dizer para eles, agora apitou o jogo, agora é a hora. Então a semana inteira o pessoal se prepara, né, faz exercício, jogada e tal, para apitou o jogo, vamos lá. É aquele momento que alguém está nos assistindo, pode mudar a vida dela para sempre. Eu tenho ido a Ribeirão Preto e algumas pessoas vêm falando comigo sobre como essa palavra tem feito uma diferença em determinados momentos, situações que estão vivendo. Eu não estou nem sabendo, mas a gente já sabe que isso acontece. Nós temos que estar só preparados para ser instrumento de Deus para ajudar. Você concorda com isso ou não? Então, porque o propósito é dele. Mas então todos nós não somos uns melhores que os outros. Na verdade, eu considero todo mundo, gente, eu tenho essa visão. Não é uma questão, eu estou aqui na frente, mas não adianta eu aqui na frente. Alô, aleluia, oi. São todos nós, você faz parte disso.
Se a gente está avançando sobre que financeiramente a gente suporta os nossos missionários, a gente suporta, o que mais? Os programas de rádio, televisão que a gente faz, diga aleluia. Beleza, todos nós. É um corpo só. Cada um na sua função, naquilo que Deus tem colocado no coração. Então tem gente que chega aqui às 7 da manhã para varrer a rua. Você sabe quem é? Nunca ouviu falar, mas Deus sabe. Mas porque entende. Está no coração para participar, entendendo. Não é maravilhoso? Você gosta do seu dedo mindinho do pé? Devia gostar. Porque ele te dá equilíbrio. Se você tira ele, você vai ter que adaptar. Mas ele te dá equilíbrio. Não pensa não, mas ele te segura. Estou doido para arrancar ele. Como é que vai arrancar? É feio. Ninguém é feio, todo mundo aqui é bonito. Todos nós somos funcionais. Mas, obviamente, há níveis diferentes de funções. De coisas que estão no coração, de situações. E sabe, eu tenho aprendido uma coisa no ministério bem legal. Que sempre tem gente com chamada no nosso meio, né? A gente tem uma vocação para isso, né? Preparar e treinar. Mas eu aprendi com outros homens de Deus que aqueles que servem, cara, eles estão sempre prontos. Já abrir porta, varrer. E Deus, ele vai contando com aqueles que servem. Sabe o que ele vai fazendo? Ele vai promovendo. Ele vai montando essa pessoa, aperfeiçoando. Até parece que cai de paraquedas aquele que Deus vai separar para fazer algo, porque simplesmente é bonitão, fala bem. Que o Senhor... Cacilda Becker, minha. Fala a Deus. Aí você vê lá, a gente estava lendo números, né? E Deus falou assim, Moisés, chama aquele menino. Qual? Aquele que sempre te serviu. Enquanto você subia, ele estava lá no pé do monte guardando a mula, ou o jegue, ou o camelo, te esperando lá, 40 dias. Aí está escrito lá no livro de Números, ele tem... Caramba, isso está escrito, é maravilhoso. Você quer ler comigo? Então vamos lá, Números. Qual o capítulo? Espera aí. Eu também estou chegando lá. Está aqui, ó. Capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés no 18. Toma Josué, filho de Num. Olha o que está escrito agora, eu grifei na minha Bíblia. Homem em quem há o Espírito. Então você faz o seguinte, impõe as mãos sobre ele. Verso 20. Põe sobre ele da tua autoridade. E no verso 22, a gente sabe que Moisés fez como o Senhor havia ordenado. O homem em quem tem o Espírito, cara. Escreve essa frase aí. O espírito daquele que lidera, ele tem um espírito de servo. O líder precisa ter um espírito servil. Ele não vai chamar líder que não serve. Funciona. Bom, então, são diferentes funções, obviamente. Mas de importância, todo mundo é igual. De que adianta, olha só um exemplo ridículo que eu vou te falar. De que adianta a minha mão? Se o meu antebraço não cooperar. Se o meu braço não cooperar. Se o meu ombro não cooperar. Fala aí. Nada. Mas eles cooperam para um benefício comum. Todos são importantes. Diga aleluia. Isso, gente, é legal, porque ninguém precisa ficar na igreja. Eu fui rejeitado, ninguém olha para mim. Eu, quem sou? Ridículo, gente, maneiras erradas de pensar.
ninguém nunca viu a minha função. Rapaz, Jesus está de olho em ti, está olhando direto, cara. E eu faço para homens ou faço para Ele? Era o momento, fala Deus agora, da Rosângela. Estou fazendo para homens. Não, então não vai dar certo, porque está escrito também que a gente serve para Deus, de todo o nosso coração. Você vê? Então ele está olhando tudo, gente. Então é isso aí que acontece. Deixa eu ler 2 passagens rapidamente, a gente vai continuar, tem muitas coisas maravilhosas. Romanos capítulo 12, verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, Paulo falou, esses membros não exercem todas as mesmas funções, obviamente. Verso 5, assim também em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É só para não ficar ninguém de fora, porque Deus não deixa ninguém de fora. Mas todos cooperam para um benefício comum. Agora veja, Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aleluia, hein? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, olha o 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ao corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu Deus! Olha o que é isso. Uma máquina na mão de Deus, a serviço do propósito de Deus. E eu vou deixar essa frase aqui para você meditar, e eu vou dar continuidade falando daqui por diante. Quanto mais aumentar a consciência da vida de Deus em nós, e obviamente a gente já falou por um relacionamento vivo, automaticamente essa vida organiza tudo no nosso coração, ao ponto da gente identificar qual é o nosso lugar no corpo. Não é uma questão assim, eu escolho. Não é uma questão assim, eu quero, tão somente porque é uma humanidade. Mas é impressionante como Deus ele faz depósito, Ele mostra, e você identifica que lugar eu sirvo no corpo de Cristo. Qual é o meu lugar? É uma movimentação de Deus na nossa vida. Eu contei isso nas 2 reuniões, vou contar e terminar com esse exemplo. A movimentação de Deus para com a sua igreja em tudo é Ele mesmo. O homem é que ele fica agitado. E ele inventa e faz uma opção de coisa. E ele pensa que é para lá e sai fazendo. Não é assim que funciona. Agora ouve essa. Um tempo atrás, pastor Wesley, eu já o conhecia, ele já tinha feito a escola Atos. Ele veio me procurar, conversar comigo. Aí, naquela época, né, ele foi pastor da igreja dele, né, há 13 anos, não é isso, Wesley? 13 anos, então beleza. Só que ele chegou e veio conversar comigo. E ele estava falando sobre as situações e estava mostrando que havia uma insatisfação no seu coração. Vamos dar uma pausa aqui para entender. Ele não estou falando e conversando com qualquer pessoa, não é uma insatisfação humana. Eu não aguento mais esse povo, meu Deus. Não é isso aí não, tá? Isso é humanidade, isso é criancice. E não funciona, né? Você conhece aquela história, não conhece, do casal? Conhece, não? Que casal, pastor? Bom, vou contar agora. Então, ele estava em casa. Ele e a esposa falando, filho, vamos para a igreja. Não vou para a igreja. Eu não aguento mais aquele pessoal, não vou para a igreja. Já está no meu limite. Eu não vou para a igreja mais. Mas você tem que ir para a igreja. Gente, mano, a gente serve a Deus. Não vou. Mas olha, mulher, faz o seguinte, me dá um motivo para eu ir à igreja hoje. Você é o pastor da igreja. Poxa, vocês riram mais do que o pessoal do segundo tempo. Eu acho que o pessoal estava com sono, né? É muito bacana essa ilustração, não é não? Meu Deus. Bom, vamos tirar essa brincadeira. Então não era o caso do Wesley. Mas aí eu falei para ele assim, Wesley, já sei o que está acontecendo contigo, cara. Você está num tempo de transição, porque é o seguinte, teu tempo nessa igreja acabou.
Aí eu expliquei para ele isso, que me veio essa inspiração. Cara, olha só, você está passando de uma cor para outra. Para você ir completamente para essa cor, tem um período de transição de mudança, que não é bem laranja, não é bem vermelho, mas também não é amarelo. E o negócio vai passando até virar. Quem está prestando atenção aí? Você que está nos assistindo aí. Eu estou nesse lugar aí. Meu Deus! Pois é, uma boa parte de cada um de nós, de tempos em tempos, a gente passa nesse período de transição. Há uma mudança para acontecer, há algo que está sendo incomodado, que é uma insatisfação, que é do espírito, mas não é uma coisa da carnalidade. Eu falei isso para ele. Legal, a gente orou, aquele negócio todo e tal. Depois passou um tempo, eu não lembro quanto tempo, você lembra? Ah, então beleza, está certo, ele me lembrou. Então beleza, conversamos, falamos sobre isso, aí ele voltou de novo. Aí beleza, me contou a mesma coisa, eu falei, cara, é isso aí, você está num período de transição. Aí quando eu falei isso, mas me veio no meu coração direto falar um negócio para ele, eu não quis saber, eu entendi, era de Deus. Falei, Wesley, vamos fazer o seguinte, você vai vir para cá e ficar aqui no ministério. Você vai ficar aqui, eu tive aquela noção e falei para ele, é como se fosse uma estação de baldeação. Você vai pegar um outro trem, primeiro você fica na estação, largou daquele trem, senta aí, põe as malas. Vai olhando. Cadê o trem? Vai para Nova Iguaçu, Belfor Roxo, para onde eu vou, meu Deus e tal. Senta aí. Ele está sentado até hoje. Está esperando. Quer dizer, cara, essas movimentações de Deus a gente não entende. Mas são dele. E ele faz essas conexões, é impressionante, né? E obviamente hoje o Ed faz parte desse corpo, né? Desde o primeiro dia. Então, mas o que tem para frente? Não me pergunta. A gente tem que trocar de trem quando tem que trocar, meu filho. Sai desse trem aí que vai para Belfor Roxo e senta na estação e espera. Não é não? Deus falou para sentar, sair do trem, então sai. Então, são coisas importantes, você tem que entender. Porque funciona assim, gente. A gente vai identificando tudo, guarda isso no teu coração. Você identifica tudo não pelo cérebro, mas pelas coisas que vão acontecendo aqui dentro. Aqui dentro. Não era uma insatisfação humana. Ele é pastor de igreja, ele ama isso. Você entende? Mas o tempo dele tinha acabado. Tá certo? Então Deus estava querendo fazer uma transferência, uma mudança, e é assim que funciona. Então a gente vai identificando o nosso lugar no corpo. A gente identifica pelo coração aonde a gente serve, sabia disso? Porque Ele também te deu talentos. Ele te deu habilidades. E a gente vai servindo a Ele. Quem pegou isso nessa manhã? Vamos embora ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado.
Um abraço.